O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me escolheu. Ele me ungiu e me enviou para levar boas notícias aos que não têm esperança, para curar os corações quebrantados, para anunciar liberdade aos cativos, a recuperação da vista aos cegos, para abrir a prisão aos que estão encarcerados. Ele me enviou para anunciar a todos o tempo do seu favor, quando Deus fará justiça, para consolar os que estão em dor, para dar a todo refugiado em lágrimas uma coroa em vez de cinzas, alegria em vez de dor, louvor em vez de depressão. O exército de Deus, sentinelas vigilantes, eles têm as chaves do reino nas mãos, a autoridade para trazer vida à morte, a autoridade para decidir o que importa, no céu como na terra, criados para ir e fazer discípulos. Serão como pilares de justiça, para mostrar sua glória ao mundo. Colocados no alto, reconstruirão as antigas ruínas, levantaram os lugares desolados do passado, restaurarão as cidades devastadas, os lugares abandonados por gerações, as nações como herança, os confins da terra por possessão. Empower 2026. Capacitados para agir com autoridade espiritual. Glória a Deus, estamos aqui mais uma noite especial, onde nós podemos nos reunir como igreja, diante dessa palavra maravilhosa que nós recebemos do Senhor este ano, a respeito ainda de treinamento, mas algumas coisas ali bem específicas que Deus tem derramado para nós e revelado a respeito da autoridade, a gente entender tudo sobre isso. E hoje eu queria trazer algo para você, da mesma forma é para mim, para todos nós, porque se nós entendermos isso, que eu vou repartir nessa noite, literalmente a nossa vida, ela muda radicalmente. É aquela palavra que se nós colocarmos em prática, não tem como as promessas, as palavras que Deus já revelou para nós, elas não se cumprirem. Ela é totalmente bíblica, apesar de muito também falar de coisas que são naturais, do nosso cotidiano, mas enfim, nós estamos entendendo, nós estamos aprendendo bastante a respeito desse tema, que é autoridade, e se nós estamos aprendendo sobre autoridade, nós também estamos aprendendo sobre essa nossa responsabilidade com a nossa autoridade, e nós vamos precisar falar, e eu penso que é urgente, então por isso que eu já coloco no começo do ano essa palavra para nós, mesmo que alguns ainda estejam de férias, essa palavra vai ficar gravada, e vai ser uma tarefa para todo mundo ouvir, porque nós precisamos falar de algo então que é muito importante para nós, que é mais ou menos o que nós estamos permitindo sair da nossa boca. O que nós estamos permitindo sair da nossa boca e como isso tem tudo a ver com a autoridade espiritual, porque a autoridade espiritual, ela começa, creia nisso que eu estou falando para vocês, a autoridade espiritual, na verdade, ela começa pela nossa língua. Vou ler alguns textos rapidamente, introdutórios, para a gente ver como a palavra fala sobre a importância da nossa língua. Tiago capítulo 3, versículos 5 e 6, eu vou ler rapidamente, que são vários textos que eu separei nessa noite. Esse aqui, ele é incrível, né? A língua, ela é pequena, mas ela se gaba de grandes coisas. Pode incendiar um grande bosque.
a língua é como o fogo. Tiago 3, capítulo 9 e 10. Com a língua nós bendizemos ao Senhor, e com ela nós amaldiçoamos pessoas. Mas pode isso? Não deve ser assim, o versículo termina dessa forma. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da nossa boca, mas apenas aquela palavra que for útil para edificar. Bom, por esses textos fica claro como a nossa língua tem tanta importância e está tão ligada ao poder, à autoridade que está sobre nós, que nós já começamos a aprender sobre isso. Mais um texto, Tiago capítulo 3, versículo 4. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um leme muito, mas muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Na minha versão aqui está piloto, navio é piloto? Não? É? Capitão? Nada aqui está piloto? Está piloto também. Bom, enfim, antigamente eu acho que se pilotava então o navio, ou não? Não? Bom, enfim, não vou falar sobre isso. Mas é incrível o que a Bíblia vai falando para nós sobre a língua, e são tantos textos que eu fiquei assustado. Como a Bíblia fala para nós a respeito da língua, o poder da nossa língua, às vezes preta, às vezes um pouco mais branda, mas como a Bíblia vai falando o poder das nossas palavras. Bom, um leme muito pequeno pode dirigir um navio enorme. Eu não sei, bom, a gente nunca viu uma língua assim, né? Mas você imagina, você conhece a tua língua, né? Estou falando não o que ela está fazendo. Porque aí você pode pensar, tá meio grande a minha língua. Mas a língua ali é aquela que você enxerga no espelho. Imagina agora que tivesse um espelho na tua frente e você pudesse enxergar a tua língua. Ela, comparada com o teu corpo, meu Deus do céu, ela é quase que insignificante em tamanho. Mas por que será que ela tem tanto poder? Característica de uma língua natural é essa que a gente está com ela agora na nossa mente. Ela é um músculo, na verdade um conjunto de músculos, muito forte para o tamanho que tem. É um músculo muito forte, com uma sensibilidade incrível. A nossa língua, ela percebe texturas, ela percebe a temperatura. Alguém aqui já queimou a língua com comida? Não é incrível, gente? A gente nunca parou para pensar tanto assim na nossa língua, né? Como a nossa língua, ela tem tanta coisa. A nossa língua sente dor. Semana passada, eu mordi a língua, comendo um pedacinho de carne. Quem já fez isso? Você fica 2 dias com a língua ali doendo, né? Então, se você morder a língua, além de tudo, ela vai te incomodar. Quando uma pessoa está nervosa, eu não sei se você já teve essa experiência, você não consegue falar direito, de repente, quando você está em público. Por quê? Porque a tua língua é que treme. Sabia que a tua língua treme? E olha o tamanico da língua. Ela tem capacidade de adaptação. A nossa língua aprende sons e pronúncias. É incrível como Deus não colocou a nossa língua no nosso braço, de repente, né? Porque talvez seria mais fácil da gente, ou em alguma outra parte visível. Deus coloca a nossa língua dentro da nossa boca e ainda cercada por dentes. É como se ela estivesse numa prisão, né? Bem guardadinha. Isso eu acho que já é revelador demais, né? Algo assim pequeno, mas tão poderoso, e de repente Deus coloca de uma forma para a gente entender que ela tem que estar totalmente sob controle. Mas é claro que esse controle nunca vai ser suficiente se for um controle apenas natural.
Talvez você já tentou experimentar falar menos, fez algum compromisso. Eu vou falar menos. Quem aqui? Eu vou parar de falar, de repente, algumas coisas que eu sei que depois elas vêm contra mim. Naturalmente, a gente sabe que isso é muito difícil, então essa é uma tarefa, o domar a nossa língua, totalmente espiritual. Então a gente vai percebendo que a língua tem um poder, sim, uma importância, sim, incrível na nossa vida espiritual, e ainda mais quando nós estamos falando a respeito da autoridade que nós vamos descobrindo que nós temos através da palavra de Deus. Bom, entendendo a importância da nossa língua, o que nós precisamos fazer com a nossa língua? Cortar. Bom, eu sei que você nunca viu uma língua dessa forma, mas eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu era criança, eu comia muita língua, e eu não sabia que era língua. A minha mãe fazia língua. Quem é que faz língua, serve língua? É gostoso, uma língua bem feitinha. Quem sabe fazer uma língua refogadinha, bem feitinha? Aqui. Quem mais? Dona Silva, Juliana. Minha mãe, ela fazia língua. Só que ela fazia ela cortadinha, tipo Masterchef ali, né? Pega, corta a língua, temperadinha, coloca um molho, ela colocava sempre numa travessinha de inox, chamada baixela. Baixela. É o quê? São todas, cresci achando que baixela era uma travessinha. Então é um jogo. Mas a mãe servia assim, ela pegava a língua, cortava e era uma delícia, a gente comia. Pelo menos umas 2 vezes por mês tinha língua lá em casa. E minha mãe falava que era língua de boi. E nenhum problema, até o dia que minha mãe, ela fez uma língua assada com batata. E ela serviu a língua na mesma travessinha, só que a língua estava inteira. E aquilo foi um choque para nós, porque a gente descobriu que a língua que a gente comia era língua. E a língua é uma coisa meio assustadora. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa interessante aqui para nós hoje. Está meio geladinho aqui. Será que é um pêssego que eu tenho aqui? Será que é uma maçã? Meu Deus, é algo meio áspero. Mas está geladinho. Eu tenho uma língua. Uma língua. Gente, é claro que a nossa língua é um pouco menor. Eu não sei se alguém gostaria de fazer essa experiência e vir aqui à frente, colocar a língua para fora e a gente colocar do lado para ver qual que é. Mas eu não sei se você conhece língua, né? Dá uma passadinha na mão da língua. É muito esquisito. É áspera. Eu vou passar a língua para todo mundo. Não vou passar a língua. Tá. Bom, a gente, na verdade, tem aqui a nossa língua. Não, está tudo certo. Eu vou deixar essa língua bem encostadinha aqui, porque, na verdade, a gente vai precisar descobrir o que a gente vai fazer com a nossa língua hoje. Uma ideia é a gente fazer um refogadinho de língua, né? Fazer ali um cozido. Daí, eu não sei se eu trouxe aqui uma panela, porque talvez seria uma boa ideia. Um fogão. Mas não, eu tive uma ideia melhor. Porque a única coisa que a gente pode fazer com a nossa língua, é a gente pregar a nossa língua na cruz. A gente não tem uma outra saída. Porque a gente sabe o que representa a cruz para nós? Pode segurar, me ajuda com essa língua aqui, Darlan. Porque a gente sabe que a língua, então, não tem como deixar ela dessa forma, porque ela é muito poderosa, e ela pode nos destruir, ela pode evitar com que a gente receba algumas coisas, ou que viva algumas coisas que a gente está entendendo que são de Deus para nós. Então, a gente não tem uma outra saída, a não ser
colocar a nossa língua no lugar que ela merece ficar. Então vamos tentar pregar a nossa língua. Se você está nos visitando aqui, virar a língua. Mas prender a língua pela língua, mas daí não fica com cara de língua, né? Eu quero prender. Então, se você nos visita, gente, não é heresia, é uma coisa só para a gente tentar entender o que a gente precisa. Ô, Darlan, segura a língua aqui. Se você segura. Vai pegar paninho? Espera aí, vamos tentar meter um prego nessa língua aqui. Pronto. Está pregada a nossa língua. Está pregada. Ô, Darlan, minha lancheirinha, talvez eu pegue alguma outra coisa aqui depois. Bom, a gente não tem muita saída com a nossa língua, porque a gente já viu alguns textos nessa noite, e a nossa única forma de lidar com a nossa língua, eu sei que você sabe do que eu estou falando. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? É limpador de língua? É um Cepacol. Mas, gente, como a nossa língua, então, ela tem tanta importância, a gente vai precisar aprender o que fazer com ela, e não tem outra saída. Eu pesquisei algumas saídas, algumas formas, e também a gente tem algum tempo ali de ministério, caminhando com o Senhor, ouvindo histórias, e é claro, a gente conhece muito mais a nossa própria língua, e eu mesmo conheço a minha língua, a língua de todos da minha família de casa. Tem língua maior? Tem. Conheço. Língua mais afiada, língua mais rápida, língua mais molinha, mas todo mundo ali tem a sua língua, e eu não vou me ausentar dessa responsabilidade que eu sei que eu tenho com a minha língua, porque a Bíblia, ela trata então desse nosso, que eu posso dizer então, que hoje seria um problema, porque a nossa língua, se a Bíblia vai falando que ela tem esse poder até mesmo de nos trair ou de nos segurar, ela pode ser encarada assim como um problema espiritual para nós. Porque quando eu confesso, porque quando eu falo, porque quando eu declaro, quando eu pronuncio as palavras que o Espírito Santo traz para mim, que eu vou conhecendo da palavra, e que eu talvez, em alguns momentos cheios de emoção, eu faço ou eu permito com que essas palavras todas, elas saiam da minha boca, eu preciso entender que é aí que pode estar morando o grande problema da minha vida. E talvez um dos grandes desafios, o maior desafio de todos nós. Porque quando eu falo, eu estou lançando sentenças. Eu estou liberando algo que nós estamos aprendendo que tem autoridade. Autoridade sobre a minha vida, autoridade sobre as pessoas que estão ao meu redor, pessoas que vivem comigo. Eu estou declarando sentenças, eu estou escrevendo coisas, não somente de uma forma natural, mas de uma forma espiritual, a respeito de toda a minha existência. Então isso é muito sério. E é por isso que a Bíblia então vai nos alertando em tantos textos, que eu preciso refrear a minha língua. Mas uma versão um pouco mais atualizada é pregar a minha língua na cruz. Agora, como eu consigo manter a minha língua neste lugar? E é aí que reside o nosso segundo desafio da noite. O primeiro é nós entendermos isso, que a nossa língua rapidamente precisa ser levada para este lugar de cruz. Por que de cruz? Porque a cruz, nós sabemos que ela é um lugar de morte, mas também, ou principalmente, um lugar de ressurreição. Porque nós vamos precisar continuar falando, porque não é colocar a minha língua em um lugar assim, onde eu me calo, porque isso seria um segundo problema, mas, na verdade, nós precisamos ressuscitar a nossa língua precisa viver de novo, porque o chamado nosso de nova criatura,
de uma nova vida, de termos uma nova experiência de vida, e uma vida agora espiritual, totalmente controlada pelo Espírito Santo, vai precisar passar também pela nossa língua. E a nossa língua na cruz fala de uma língua que ela tem essa possibilidade de ser uma outra língua. Já pensou? Já pensou você ter uma outra língua, uma língua nova? Uma língua que talvez nunca mais você vai mordê-la. A Bíblia vai falando muito sobre não a língua, mas esse conceito todo que está por trás. A gente começa com Gênesis capítulo 1, onde a gente já inicia a nossa caminhada ali com o Senhor, entendendo que as coisas, elas nunca aconteceram do nada, desde o início foi assim. Para tudo aquilo que Deus criou, Ele liberou uma palavra. Eu não vou ler aqui Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, mas sempre a gente vai encontrando uma palavra de Deus, um haja luz. Então as palavras, elas desde o início têm essa relevância, essa importância. As palavras, elas sempre foram poderosas, elas continuam sendo poderosas. Mateus capítulo 18, versículo 18 e 19, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra será também desligado no céu. Também lhes digo, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito pelo meu Pai que está no céu, sempre através de palavras, declarações. Aqui é um princípio que nós encontramos que fala sobre ligar as coisas, nós ligarmos através da nossa boca, da nossa palavra, das nossas declarações. Um outro texto bastante forte que ensina isso para nós, e a gente vai percebendo que vai todo esse conceito envolvendo a nossa vida espiritual inteira. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, um outro grande modelo a respeito do poder das palavras. Aqui esse texto fala assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí você será salvo. Aqui está falando de fé, mas também fala de uma declaração feita por fé. Então, essa palavra precisa sair da nossa boca. Então, a nossa língua, ela precisa conhecer este lugar de cruz. Crer no coração e confessar com a boca. Essa verdade, ela vale para o bem, para conquistas, para salvação, etc. Mas essa verdade também, ela serve para o mal, para perdas, etc. Você já entendeu o poder que existe na sua língua? E eu queria que você perguntasse isso para alguém que está do teu lado, com bastante cuidado para não ser mordido. Você já entendeu o poder que tem na tua língua? Pergunta para alguém. Arrisca perguntar para alguém. Se você tiver bastante intimidade com essa pessoa, então fala para ela, então para de falar qualquer coisa. Para de falar besteira. Eu estou falando para você falar para essa pessoa, não sou eu que estou falando. Mas é claro, se você tiver intimidade, se não, só dá aquela olhadinha de é nós, né? Deixa esse louco ali falar sozinho. A Bíblia então vai falando para nós desse poder de morte e de vida. Em alguns textos, a Bíblia traz também a respeito de um poder de criação e de destruição. Olha só a importância das nossas palavras. Provérbios capítulo 18, 21. E eu confesso para vocês que eu selecionei alguns textos, por causa do nosso tempo, mas são tantos textos incríveis. Esse diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama
comerá do seu fruto. Comerá do seu fruto quer dizer o quê? Vai provar daquilo que está dizendo. Meu Deus do céu. Jó capítulo 3, versículo 25, porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Agora, se a gente for estudar todo esse contexto aqui de Jó, a gente vai perceber que as palavras, elas saíram da boca. Você já viveu alguma experiência assim, onde você descobriu que aquilo que você estava com medo aconteceu? Eu acho que vai dar ruim. Já conheço o final dessa história, já conheço essa pessoa, ou eu já me conheço, e daí você começa a falar essas palavras, e no final ainda você diz, tipo como um bidu, eu sabia que ia dar ruim, né? Mas talvez, se a gente entender qual é o princípio, a gente vai perceber o porquê realmente essas coisas acontecem quando a gente fala. Não é porque a gente é muito esperto, é porque a gente tem o poder de criar, a gente tem o poder de destruir quando nós falamos. Mas se você não acredita em mim, você, lendo esses textos, não vai ter como escapar dessa verdade. Porque a Bíblia vai deixando isso para nós, bem na nossa cara. A nossa língua, ela fica na nossa cara, a respeito daquilo que ela está produzindo. Provérbios 21, 23, quem é cuidadoso no que fala, evita sofrimento. Meu Deus. Eu queria trazer então para nós, como um desafio deste ano, de uma forma muito prática agora, entendendo um pouquinho do que a Bíblia fala para nós a respeito da língua. Eu queria desafiar você a ter um ano de 2026 diferente. Porque, glória a Deus, nós temos uma misericórdia do Senhor, que é muito além daquela que nós podemos entender, porque se a gente fosse Deus, a gente não daria tanta chance assim para nós. E essa misericórdia, eu vejo que também ela se revela a cada virada de ano, a cada fim e início de ciclo. E nós estamos assim agora. Novo ano, 2026, e a gente entendendo algumas coisas dessa forma mas tão direitinha, a gente pode dar alguns passos que serão incríveis no restante do nosso ano. E eu quero desafiar você então a ter um ano de 2026, onde você nunca mais vai falar algumas coisas. Aleluia! Quem gostaria de colocar um marco nessa noite a respeito de algumas coisas que eu sei que você sabe que você está falando e não é mais para falar? Eu sei. Então nós temos uma oportunidade de nós colocarmos um marco na nossa vida, porque isso é muito sério, está dizendo a respeito de tudo aquilo que vai acontecer conosco no ano de 2026. Pensa sobre isso. Eu posso falar sobre a nossa questão profissional, nossa questão ministerial, familiar, relacionamentos, família, conversão, sonhos. Eu posso falar sobre qualquer coisa, qualquer uma dessas coisas a gente pode trazer aqui e entender o poder que está diante de nós, dessa autoridade que nós aprendemos domingo passado, que nós temos. Algumas coisas são nossas, é a nossa autoridade. E aqui está falando do princípio dessa nossa autoridade, o que nós estamos fazendo com a nossa autoridade, quando o assunto é a nossa boca, a nossa palavra, que tem esse poder maravilhoso de criar todas as coisas. Primeira frase, que você nunca mais pode falar, mas eu vou te dar uma colher de chá, porque nunca é muito tempo. 2026.
Daí, se for bom, você repete o ano que vem. Primeira frase: o meu casamento acabou. Ah, eu não sou casado? Tua hora vai chegar. Algumas coisas não podem nunca mais sair da nossa boca. É simplesmente assim. Simplesmente assim. E talvez essa é a coisa mais espiritual que nós vamos ouvir durante esse ano. Segunda frase, ainda dentro desse assunto: eu me arrependo de ter casado. Nunca mais pode sair da tua boca. Simplesmente assim, você não pode permitir mais que essa palavra, separação. Nunca mais. Desse jeito nós vamos nos separar. Pastor, você colocou uma escuta dentro de casa. É que eu não estou falando para vocês, estou falando para a nossa audiência que é fora daqui, porque isso aqui, glória a Jesus, mas tem muita gente ouvindo e vai ouvir depois essa palavra. Eu vou enlouquecer. Você nunca mais pode falar isso. Sabe por quê? Pergunta para uma psicóloga. O que vai acontecer com uma pessoa que fica falando que vai enlouquecer? Ela vai enlouquecer. E daí depois, eu sabia que eu ia enlouquecer. O meu filho é um preguiçoso. Você nunca mais pode falar isso. Tá, mas eu vou começar a mentir agora? Calma. Calma, porque existem algumas realidades, sim, que estão diante de nós, mas nós estamos falando de um entendimento a respeito da nossa vida, das coisas que estão diante de nós e de algo que a Bíblia mostra para nós, que é a nossa saída. O meu trabalho é uma droga. Essa frase nunca mais pode sair da nossa boca. A minha família não tem jeito. Eu vou falar ele agora, né? Pensando num casamento ou num relacionamento, ele nunca vai mudar. Você nunca mais pode falar isso. Eu vou pular algumas aqui. Na nossa casa não existe paz. Aqui é sempre assim. Ninguém respeita ninguém e isso nunca vai mudar. Você nunca aprende. Você só me dá trabalho. Você é um problema. Esse menino não tem jeito. Você é igual ao seu pai. Você é igualzinho à sua mãe. Como que é aquele negócio? Escarrado e cuspido, né? Que nojo, né? Mas ainda falam assim, não é verdade? Simplesmente a gente precisa cortar algumas coisas que estão saindo da nossa boca e às vezes nós não estamos percebendo o que elas estão produzindo na nossa própria vida. Eu sempre estrago tudo. Deus, na verdade, não me usa. Eu só trabalho para sobreviver. Eu nunca vou crescer. Eu nunca vou sair das dívidas. O dinheiro não é para mim. Está amarrado, né? Está amarrado. Olha essa declaração, mas isso aqui é tudo declaração verdadeira, tá? Eu nasci para viver apertado. Nunca mais uma palavra dessa, que é uma sentença, pode sair da nossa boca. Crente é tudo igual. Igreja é tudo igual. Eu não consigo orar.
simplesmente esse negócio de devocional não é para mim, você não pode mais falar isso. Eu não sinto a presença de Deus. Eu não consigo ler a Bíblia. Mesmo não ignorando o problema, nós podemos mudar algo, porque nós, quando entendemos que estamos construindo, nós podemos enxergar aquilo que está diante de nós, mas nós podemos sim colaborar com aquilo que Deus quer fazer, e Ele quer fazer nas nossas vidas, em todas as áreas. Nós podemos começar a mudar algumas sentenças, mesmo quando nós estamos enxergando essas coisas, ou algumas dessas que eu já trouxe para vocês, que talvez você já falou, ou você já ouviu. Por exemplo, nós estamos num tempo difícil, mas não é o nosso fim. Aleluia! Mesmo dentro de situações que são terríveis, quando vier essa palavra na sua mente, coçando ali na tua língua, para ela ser liberada, você vai segurar essa palavra, e você vai trocar essa palavra que construiria isso, que tem esse propósito do inimigo nas nossas vidas, e você de uma forma totalmente guiada pelo Espírito Santo, porque eu estou colocando a minha língua neste lugar, para ela ter uma nova vida, uma nova experiência. Eu vou começar a construir coisas a partir dessas situações tão difíceis que estão diante de mim, sem ignorá-las. Ou se dizem respeito ao meu relacionamento, eu vou começar a profetizar. E esse é o meu ano. Esse é o ano que eu entendo que eu tenho uma autoridade, e essa autoridade vai começar a ser liberada através da minha língua, hoje na cruz, e eu vou começar a criar as coisas que Deus está falando para mim que são possíveis. Então nós passamos a inverter esse jogo. Quando a coisa é difícil demais, nós, através do Espírito Santo, nós passamos a liberar outras sentenças. Por exemplo, nós vamos buscar cura e restauração. E eu começo a declarar isso sobre a minha vida, sobre o meu casamento. Deus ainda está trabalhando. Eu vou conseguir, esse ano vai ser maravilhoso e todas as coisas serão colocadas no lugar que Deus sempre sonhou para a minha vida. E eu começo a colaborar com a palavra de Deus, eu começo a colaborar com o sonho que Deus tem pela minha vida, e eu começo a encontrar este lugar onde eu começo a perceber coisas sendo geradas e coisas sendo criadas bem diante dos meus olhos. Salmo 39, versículo 1, os textos não terminam. Eu disse: vigiarei a minha conduta e nunca mais pecarei em palavras. Se for necessário, eu colocarei uma mordaça na minha boca. Olha só o entendimento do salmista aqui. E era isso que o Espírito Santo estava falando com ele. É claro que em outras palavras. Talvez você foi ensinado, e esse é um outro grande problema, você talvez foi ensinado, achou até que isso era legal, que faz parte da sua personalidade, ser uma pessoa negativa. Sabe aquela pessoa um pouco negativa, onde encontra um problema, ou sempre traz uma crítica? Simplesmente nós precisamos caçar essas coisas que não são do Espírito em nós. Parar de falar coisas negativas. E daí de repente você pode fazer a pergunta: tá, mas isso tem a ver com algum pensamento positivo ou alguma coisa? Não, tem a ver com o que a Bíblia mostra para nós, que nós temos responsabilidade e autoridade. E as coisas que nós estamos falando, elas estão se materializando bem diante da nossa frente, e nós precisamos mudar essa construção. Primeiro, nós precisamos parar de falar coisas erradas, e depois nós, entendendo isso, nós começamos a esse segundo passo, a liberar essas coisas que nós entendemos que são de Deus para cada um de nós, para todos nós.
O que você gostaria que acontecesse na sua vida neste ano de 2026? São essas coisas que você vai simplesmente começar a profetizar em cima delas. Projetos, planos, mas também a respeito de você. Eu vou experimentar algumas coisas que eu nunca experimentei neste ano. Coisas de Deus que eu nunca tive coragem. Eu serei o melhor marido de Santa Catarina. Meu Deus, né? Santa Catarina. Porque do Brasil é muito grande, né? Vamos devagar. Eu serei a melhor esposa do sul do Brasil. Porque da esposa tem que ter um desafio maior, né? Eu serei o melhor pai que alguém já viu pisar na face da terra. Daí você começa a pensar, tá, mas é muito difícil para mim essa tarefa. Como eu vou ser esse pai segundo o coração de Deus? Porque eu sei que os meus filhos, eles não são assim tão fáceis. Mas eu, entendendo que existe algo maravilhoso diante de mim, que eu estou descobrindo talvez hoje, eu vou simplesmente construir essa realidade que Deus está dizendo que nós temos autoridade. Gente, isso é muito forte para nós. Entendermos que essa autoridade está na nossa língua, ou parte da nossa língua. Salmo 45:1, a minha língua, e esse para mim é o texto mais incrível. A minha língua é como a pena de um hábil escritor. A minha língua, ela é como se fosse uma caneta espiritual. Que entendimento maravilhoso. A gente tem uma história em Números, que está no capítulo 13, eu não vou ler o texto todo com vocês, até mesmo por causa do nosso horário, e para você não ficar falando mal de mim, porque a tua língua agora não permite, né? Então eu posso ficar mais tempo, né? Ninguém vai falar, né? Não, mas eu vou parar por aqui, mas eu só queria trazer esse texto para você, como mais uma história que mostra o poder da declaração sobre a vida de alguém em todas as áreas da sua vida e como isso mudou a história de uma família e de uma população. O texto Números capítulo 13, a partir do versículo 25, fala aquela história sobre os 12 homens escolhidos que foram espiar a terra, e talvez você conhece muito bem essa história, mas a gente tem um personagem aqui no versículo 30 que se chama Caleb. E quando o Caleb, ele volta e ele traz um relatório positivo, ele começa a falar para aquelas pessoas que aquela terra que Deus havia mostrado para eles, sim, era boa, tinha gigantes, era difícil e toda aquela coisa, como os outros 10 dos 12 falaram. Aquele homem, Caleb, junto com Josué, ele arrisca dizer algumas outras coisas, ele começa a falar, a história vai mostrar para você isso, ele começa a falar diferente, ele começa a dizer que sim, é muito difícil e tarará, mas Deus havia dito que daria aquela terra, então eles entrariam naquela terra, eles provariam da bênção que era aquela terra. E no final, Números 14 agora, no versículo 9 para frente, Josué diz, da mesma forma, ele acrescenta com a sua palavra a respeito daquilo que eles viveriam, mesmo que aquilo não era a realidade deles. Mesmo que aquelas situações eram muito maiores, como talvez as coisas que nós estaremos diante dela nos nossos próximos dias, ou aquelas que nós estamos hoje, que nós olhamos são grandes demais, são difíceis demais, o meu casamento é difícil demais, o meu emprego é difícil demais, a minha realidade é terrível, a minha situação é terrível, aquilo que eu vivo é terrível, mesmo que essas coisas da mesma forma sejam assim, terríveis, esses dois homens, eles escolheram falar apenas pela fé, e a história deles vai dizer o quê? Vai dizer para nós, que eles provaram exatamente as coisas que pela fé eles declararam.
os dois entraram naquela terra, os dois tiveram acesso às promessas que Deus tinha para eles. Mas talvez nós já fizemos de tudo na nossa vida, mas nós nunca tivemos a coragem para colocar a nossa linguinha no lugar que ela deve ficar. E eu arrisco dizer que isso pode mudar tudo. Salmo 73:9, quando fala dessa história, fala assim: com a língua eles se apossaram da terra. Meu Deus do céu. Se a gente fosse aprofundar essa história, é claro que a gente ia entrar na questão da fé. E eu só quero ler um texto com vocês, porque Jesus, ele revela algo muito importante a respeito da fé, das nossas declarações. Está em Marcos capítulo 11, 22. Diz assim: e Jesus respondendo lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crendo, você vai receber. O 22 fala: tende fé em Deus. Na versão King James diz assim: tende a fé de Deus. Mas a versão mais precisa, esse texto diz o seguinte: tende a fé como a de Deus. O que Jesus está dizendo aqui para nós é: tenha fé como Deus tem. Como Deus criou as coisas, Ele simplesmente disse: haja. E aconteceu. O que Ele disse foi feito porque Ele creu naquilo que Ele disse. E esse texto, Jesus nos desafia a entrar nesse nível de entendimento de fé totalmente ligado com a nossa língua, com as nossas palavras. Primeiro é crer, não que a pessoa vai mudar as tuas palavras ou vai reagir às tuas declarações, ou que talvez as coisas que estão difíceis demais se dobrarão ou sairão da frente. É você crer que existe uma autoridade na tua palavra para declarar, e um Deus que tem uma autoridade absoluta sobre todas as coisas e pessoas, e nós estamos então crendo em Deus. Se algo precisa acontecer, Deus, Ele é suficiente para fazer com que esse algo aconteça. Se alguém precisa se arrepender, Deus é suficiente para quebrantar um coração. Se uma promoção precisa me alcançar, Deus é suficiente para fazer algo para essa bênção te alcançar. Então, quando nós vamos entendendo todas essas coisas, nós estamos simplesmente escrevendo os nossos próximos dias, que precisam ser alcançados pela palavra de Deus, mas pela palavra de Deus que vai passar pela nossa língua. Amém, igreja? Essa palavra, ela é tão importante para mim. Porque, assim como eu acredito que numa hora como essa, entendendo todas essas coisas, nós vamos precisar de dar 2 passos rumo àquilo que Deus está colocando diante de nós. A primeira coisa é que nós vamos precisar ser humildes, suficiente para nós cancelarmos algumas palavras que nós temos liberado. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos ter humildade, mas ainda assim responsabilidade para nós cancelarmos algumas coisas que nós liberamos ou temos liberado
durante muito tempo. Como eu faço isso? Como eu cancelo palavras que eu já liberei? Como eu cancelo sentenças que eu já criei? A Bíblia também fala sobre isso. A Bíblia vai falar que nós precisamos reconhecer. Eu pequei com a minha boca. A Bíblia vai falar que nós precisamos confessar ao Senhor. Ela também vai nos instruir que nós precisamos renunciar essas coisas que nós liberamos. Eu retiro essas palavras. E nós vamos precisar começar a declarar justamente o contrário dessas palavras que nós queremos cancelar, que nós temos liberado. E deixa o Espírito Santo agora lembrar você sobre algumas sentenças que você precisa cancelar para que elas sejam interrompidas nessa noite, como efeito sobre a tua vida. Talvez você tenha falado algumas coisas para você, diferentes dessas que eu listei. Algumas coisas muito simples, mas também muito poderosas, como talvez você não vai conseguir algo, você não pode com algumas situações. Isso é pesado demais para você. Talvez você tenha liberado essas coisas, talvez até no seu secreto com Deus, mas você tem liberado. Você tem liberado. E nós precisamos começar a declarar o contrário, com verdade e com fé no nosso coração, que existe uma palavra de Deus, que ela vai se cumprir sobre a minha vida. E em segundo lugar, como um desafio para nós, é eu fazer nessa noite um compromisso com a minha língua. É eu literalmente, assim como eu e o Darlan nós fizemos aqui, é nós pregarmos a nossa língua hoje na cruz. Amém, igreja? Vamos ficar em pé? Oh Jesus, oh Deus, oh Jesus, queremos te pedir a tua ajuda nessa hora, Senhor. Deus, nós queremos, Pai, Deus, nós queremos nos dobrar diante da tua presença nessa hora, ouvindo essa palavra, ouvindo a tua palavra, Deus, ouvindo, Deus, aquilo que a tua palavra nos revela, Senhor, e nós talvez não estamos percebendo. Deus, nós queremos nos dobrar, Deus, diante da tua verdade, Pai, que coloca isso bem diante de nós nessa noite, Senhor. Numa noite onde nós, Pai, estamos aprendendo um pouco mais a respeito da autoridade que o Senhor nos deu como teus filhos, Senhor, como teus embaixadores, mas agora, Pai, também como maridos, Senhor, que são chamados, Pai, a sermos como Jesus, amarmos assim como Jesus amou a sua igreja. Nós também, Senhor, como esposas, como filhos, Pai, como pais, como amigos, Deus. Senhor, nós sabemos que existe uma autoridade, Pai, sobre as nossas vidas, para nós criarmos em todas essas esferas que nós hoje estamos vivendo, Senhor. E nós agora, Pai, em espírito e em verdade, nós queremos nos colocar diante desta cruz, da tua cruz, Pai, que nos enxerga, que nos esquadrinha. Pai, o Senhor nos esquadrinha, o Senhor, Pai, faz este mapeamento por inteiro dentro de nós. E Deus, nós podemos perceber que hoje, Pai, todo este esquadrinhar, todo este mapeamento, Deus, está, Pai, na nossa boca, Senhor, e nós queremos sim, Pai, lidar com isso, Pai, diante do mundo espiritual nessa noite, Senhor. E nós queremos começar nos arrependendo, Pai, por aquilo que nós temos permitido, Pai, sair da nossa própria boca, Senhor, nas nossas casas, Senhor, Pai, Deus, nos lugares que nós temos andado, pessoas, Pai, Deus tem ouvido a nossa voz, o Senhor tem ouvido as nossas declarações, o mundo espiritual tem ouvido as nossas declarações, Senhor,
E nós queremos agora, Pai, começar por aí. Nos arrependendo, Senhor. Nos arrependendo, Pai. Eu queria que você deixasse o Espírito Santo agora. Ele visitar o teu coração, a tua mente neste momento. Enquanto nós ouvimos essa adoração, o Espírito Santo enchendo este lugar, começando novamente a encher este lugar com louvor, com adoração, falando conosco nessa hora. Esteja sensível àquilo que o Espírito Santo vai falar para você, que você simplesmente precisa, nessa noite, dar um basta, colocar um fim. Isso está dizendo respeito a palavras, a declarações, a coisas que você está permitindo sair e criar. Esteja sensível agora. É um tempo de nós nos arrependermos, buscarmos da parte do Senhor essa possibilidade única que nós temos nessa noite, de nós cancelarmos algumas coisas que estão simplesmente destruindo a nossa história. Esteja sensível agora.